Muito boa noite, meus prezados e queridos alunos do curso de Logística do Centro Universitário União Horizontes. O assunto de hoje é bastante interessante, que nós vamos chamar de operadores logísticos. O que são operadores logísticos? Quais as vantagens de utilizarem os operadores logísticos nas empresas? E quais são as desvantagens, quais os riscos? Tudo isso a gente vai discutir nesta aula de hoje. Bom, quando a gente fala em operação logística, são todas aquelas atividades, aqueles serviços prestados na área da logística ou feitos na área de logística de uma empresa. Quando a gente fala em terceirização de serviços logísticos, nós estamos falando que você está passando parte daquelas atividades, daqueles serviços de logística dentro de uma empresa industrial qualquer, ou qualquer outro tipo de empresa comercial, para um terceiro, para talvez um operador logístico, se ele tiver as condições de ser um operador logístico, como a gente vai ver a seguir. Vamos então para o conceito. O que é um operador logístico? Segundo a Associação Brasileira de Movimentação e Logística, a ABML, o operador logístico ele é um prestador de serviços logísticos. Só que não é um prestador de serviços logísticos comum. Ele tem que ter a competência de prestar simultaneamente pelo menos três atividades básicas, que é o controle de estoque, a armazenagem e a gestão de transporte. Se ele prestar outros serviços, que ele oferecer, vai funcionar como um diferencial que cada operador logístico tem, dependendo de uma empresa que poderá utilizar aqueles benefícios desta operação. Segundo Fleury, um operador logístico, então, é um fornecedor de serviços logísticos integrados, que é capaz de atender a todas ou parte das necessidades logísticas de uma empresa, de seus clientes, de uma forma muito personalizada. Quer dizer, isto é um operador logístico na visão do Fleury. Vamos fazer uma distinção que a gente fala assim, o que é um prestador de serviço de logística e o que é um operador logístico? Vamos ver as diferenças aqui agora. Quando é que eu chamo de uma empresa, ela é prestadora de serviço logístico, ou uma empresa que é um operador logístico? Hoje em dia virou muito moda, todo mundo tem um carro, um caminhão, coloca ali uma faixa, operador logístico. Na verdade, nem sempre. Se o cara só transporta, ele é um transportador, ele é um prestador de serviço de transporte, então é um prestador de serviço logístico. Agora, se ele transporta, se ele gera estoques, se ele faz um controle de armazenagem, ou se ele faz um controle comercial ligado à distribuição, então aí sim ele é um operador logístico. Então, vamos pensar em serviços. O prestador de serviço logístico, ele é o padrão, é o comum, ele faz o genérico. Agora, o operador logístico, ele vai entender as necessidades do cliente, daquela empresa que ele vai prestar o serviço, e vai prestar um serviço sob medida, personalizado para aquela empresa. Quanto à quantidade de atividades ofertadas, que é o segundo ponto aí desse nosso quadro, um prestador de serviço logístico ele tende a concentrar em uma única atividade. Por exemplo, transporte, ou armazenagem, ou a estocagem. Então, ele presta o serviço, por exemplo, de armazenagem. Ele controla o recebimento dos materiais, faz todo o processo de armazenagem, tá certo? Então, ele é um prestador de serviço de armazenagem. Ou se ele apenas transporta, ele é um transportador. Agora, quando eu contrato um operador logístico, ele tem que oferecer múltiplas atividades logísticas de uma forma integrada, de forma que eu reduzo o custo total de transporte, de estoque, de armazenagem, etc. O objetivo de uma empresa contratante de um prestador de serviço logístico é minimizar o custo específico da atividade contratada. Vamos imaginar que eu tenho que transportar uma quantidade de um determinado material
de uma cidade para outra, faço lá uma cotação de de 2, 3, 4, 5 empresas e vou ver aquela que tem menor custo que faz essa atividade para mim. Ele é muito fácil, muito limitada transportar material A para um local, um outro determinado local. O escopo muito definido. Agora, o objetivo de uma empresa, quando contrata um operador logístico, não é só redução de custos. E não é só redução de custos específicos, é redução do custo total de logística. Então, não é só redução do custo de transporte, ou do custo da armazenagem, ou do custo de estoque. Não, eu quero que meus custos de logística reduzam de um determinado lado. E de outro lado é que esse operador logístico permite eu melhorar os serviços para atender o meu cliente e aumentar a minha flexibilidade de atendimento ao cliente, ou ampliar a minha forma de atender os clientes, por exemplo, ampliando o número de locais de atendimento. Ou seja, ele procura ou melhorar o serviço ou reduzir custos, ou os dois. E custos totais, quando eu digo. Quando eu contrato um prestador de serviço logístico, em termos de duração do contrato de serviço, é muito simples. Eu tenho uma quantidade de material A que preciso para um local, para um outro local, transportar aquilo para um outro local. Então, eu estimo que depois de 4, 5 meses, eu acabei de fazer esse transporte, está pronto, meu trabalho está terminado. Então, eu já fiz o meu transporte local. Então, aquela empresa me ofereceu um transporte, um serviço de transporte de um local para outro. Em 6 meses ele me prometeu entregar, em 6 meses ele cumpriu, pronto, encerra o contrato. Quando eu contrato um operador logístico, a duração do contrato de trabalho é muito maior, tá certo? Porque é um contrato de longo prazo, às vezes até mesmo indeterminado, 5, 10 e às vezes até de prazo indeterminado. Eu quero me casar com essa empresa que está fazendo isso para mim, porque ela vai ser importante a longo prazo para mim. Então não é só fazer um serviço, é um serviço continuado que ela vai me prestar. Ela vai prestar para a minha empresa. O know-how ou saber fazer de um prestador de serviço é limitado àquela atividade que é a especialidade dele. Por exemplo, o cara transportador entende tudo de transporte, espera-se que entenda. Um cara que trabalha com armazenagem, espera-se que entenda só de armazenagem. Um cara que trabalha com estocagem, controle de estoque, espera-se que ele saiba controlar adequadamente os estoques. Mas quando eu contrato um operador logístico, né, o que eu espero que ele saiba fazer? Eu espero que ele tenha uma ampla capacitação de entender o meu negócio e de me ajudar a fazer um planejamento logístico, assim como de toda a operação logística daquele processo. Vocês estão vendo que há uma abrangência maior quando eu contrato o operador logístico. Os objetivos são diferentes. Então, se eu perguntar para vocês o que é melhor, contratar um prestador de serviço logístico ou um operador logístico? Depende. Se o meu serviço é só um transporte, para que eu vou contratar um operador logístico? De repente, eu contrato um caminhoneiro e ele vai fazer o serviço até muito mais barato e mais rápido para mim. Né? Então, depende para que eu quero. A questão da duração das negociações dos contratos. Olha, quando eu vou fazer simplesmente um contrato, como esse exemplo que eu dei de transportar um material para um outro local, é muito mais fácil, né? Eu chego lá e falo assim, olha pessoal, eu quero transportar esse material, vamos lá ver o material, né? Imaginar que seja um minério qualquer, eu quero transportar esse minério desse local A para esse local B. Então, quanto vocês me cobram por isso? Tanto. Ok, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Estabelece lá, rapidamente você assina um contrato, depois de fazer uma coletânea ali de cotações, né? Você resolve essa questão rápida. Agora, você contratar um operador logístico, a contratação geralmente é muito longa, demanda muito tempo, certo? Você precisa noivar e casar com essa empresa, porque ela vai estar dentro da sua empresa por longos anos, né? Então, é preciso que você namore bastante para entender se realmente esta empresa é boa. Eu tenho participado como consultor de algumas empresas que querem prestar serviços logísticos, como operadores logísticos,
E eu vejo que é um processo muitíssimo demorado, que pode demorar 6 meses, um ano. Eu conheço uma siderúrgica recentemente que eu fui consultor de uma empresa para a prestação desses serviços. Ela iria entrar como operador logístico. Demoramos, né, nesse processo de negociação dos contratos mais de um ano. Então é realmente mais complexo, porque tudo é mais complexo, o escopo é mais complexo, é muito mais aberto. Quais são as principais atividades prestadas por operadores logísticos? Primeiro, transporte, armazenagem de produtos, a manipulação de produtos. Nas operações industriais é muito importante você ter alguns operadores logísticos que cuidam de toda a parte do inbound, desde a entrada de matéria-prima até a colocação dessas matérias-primas nos pátios de armazenagem, depois a retirada dessa matéria-prima e colocação nas linhas de produção, depois retirada desse produto da produção, a armazenagem do produto, despacho desses produtos, transporte desse produto. Veja bem, olha a quantidade de operações que um operador logístico pode ser feito. É claro que nem sempre o operador logístico é especialista em todas essas operações, mas espera-se que seja. E também ele não é só fazer a operação logística assim, não. Física, não. Ele também tem que trabalhar com toda a parte informacional, tem que ter sistemas de informação adequados, enfim, é uma inteligência logística que você contrata para prestar várias atividades para a sua empresa. Então, sob o ponto de vista operacional, existem dois tipos de operadores logísticos. Aquele que é baseado em ativos e aquele que é baseado em informação e gestão, segundo o Fleury. Os operadores logísticos que são baseados em ativos são aqueles que já caracterizam por possuírem ou operarem ativos próprios de transporte. Bom, eu já sou uma transportadora, já tenho meus caminhões, tá certo? Já tenho alguns armazéns, ou seja, eu já tenho meus ativos. Então, são empresas associadas e que já têm caminhões, armazéns, companhias de navegações que usam os seus próprios ativos para fornecer os serviços. Esses são operadores logísticos que estão baseados nos ativos que ele já dispõe. Eu já tinha essa para uma operação que eu fazia, então eu vou abrir o meu leque e atender outros clientes. Né? Tem os operadores baseados em informação e gestão, são aqueles operadores que não possuem ativos próprios, mas que possuem inteligência logística. Tem um corpo altamente especializado de gerenciamento logístico, né, que são baseados em sistemas de informação, né, tem uma grande capacidade analítica de entender o negócio e propor soluções logísticas para aquele negócio, que é o que a grande maioria das empresas querem ao contratar um operador logístico. É que ele identifique seu problema, dê sugestões, implemente melhoria e soluções para cada cliente e, com isso, os ajude a ganhar mercado. Por isso que eu contrato, para melhorar o meu serviço, não simplesmente para reduzir custos. Aliás, a terceirização, simplesmente para reduzir custos, pode ser que nem sempre é uma boa utilização do processo de terceirização. Bom, a gente já falou um pouquinho no processo de seleção de operadores logísticos. Eu falei quanto é demorado esse processo. Porque você tem que identificar características e competências de todos os candidatos. Tem que entender para aquele candidato é bom. Eu tenho vários candidatos. Eu quero, por exemplo, terceirizar toda a operação da minha indústria interna, desde a chegada de matéria-prima até a expedição de produto acabado. Toda a parte logística ali. Não quero mexer com isso. Não quero mexer com tratores, não quero mexer com pá-carregadeiras, não quero mexer com parte de armazenagem, controle de estoque. Eu quero terceirizar tudo isso. Eu não posso simplesmente... Ele vai atuar dentro da minha empresa. Ele pode interferir no meu processo produtivo. Então, eu tenho que procurar pessoas, né, organizações competentes. Né? Tem a compatibilidade de sistemas de informação com a minha. Por exemplo, se eu uso um sistema operacional SAP, por exemplo, que ele também saiba usar isso, que ele possa integrar o sistema dele com o meu, que ele tenha capacidade de atender a minha demanda,
Porque imagina, se eu produzir e ele não tem capacidade de retirar aquele produto da minha área produtiva e da expedição. Então, eu tenho que ter capacidade de atendimento à demanda com qualidade. Tem que ser flexível. Estou pondo uma pessoa lá, uma empresa dentro da minha. Estou colocando uma outra empresa dentro da minha empresa, ela tem que ter flexibilidade. Porque eu já não tenho mais essa parte de logística, então ela tem que ser capaz de mudar. Se eu aumento a produção, ela aumenta também. Se eu reduzo, ela reduz o número de ativos que ela vai ser empregue, que ela vai gastar naquela atividade. Enfim. E tem que ter reputação. Ela tem que ter referência de outros clientes. Senão vira uma aventura. Além disso, eu tenho que olhar a situação financeira. Será que essa empresa que eu estou colocando lá dentro, ela é competente financeiramente? Ela não está pré-falida? Não está em situação financeira ruim? Ela tem experiência na minha área de atuação? Ela está localizada perto? Essa operação tem sede lá no Rio Grande do Sul e está prestando serviço aqui em Minas Gerais. Tá certo? Tem que ter uma facilidade muito, muito grande de comunicação. Tem que ter compatibilidade de cultura. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa numa grande empresa industrial aqui do estado de Minas Gerais. Eu disse, por que vocês desclassificaram esse operador logístico? Eu falei assim, porque a cultura deles é diferente da nossa cultura. Nós temos uma visão mais aberta, nós temos uma visão menos autoritária, eles têm uma visão muito autoritária. A gente não dá certo. Vocês estão percebendo que está muito parecido com casamento, né? Ou seja, eu tenho que olhar tudo. E os preços, é claro, os serviços oferecidos, que isso, às vezes, até em último local, no último a ser analisado. Porque eu tenho que ver primeiro se ele vai conseguir atender o que eu preciso, atender os meus clientes com qualidade, com segurança, tá certo? Com um diferencial em termos qualitativos, né? Então, as vantagens de eu contratar um operador logístico realmente vai estar em você diminuir custos totais. Tá? Agora, qual que é a desvantagens? Vou colocar de um lado as vantagens e as desvantagens. Vamos primeiro as vantagens, que é mais fácil. Vamos pegar a primeira coluna. Diminuição de custos, como eu falei, maior qualidade e diferenciação do serviço, que eu também já disse, redução de investimentos em ativos. Ora, eu sou uma empresa que preciso investir, por exemplo, em prensas, em robôs, enfim, uma empresa industrial. Eu vou ficar investindo em caminhão, em armazéns, em sistemas WMS, de gerenciamento de armazém. Eu não vou fazer isso. Né? Então, que ele faça, que essa empresa faça isso. Eu tenho que focar na atividade central do meu negócio. Qual que é o meu negócio? Fazer aço, fazer produtos cerâmicos, né? Produtos metalúrgicos. E com isso, eu tenho maior flexibilidade operacional. Ganhar em flexibilidade operacional. E qual que é a desvantagem de eu contratar um operador logístico? É eu perder as informações que eu tenho do mercado. O operador fazer toda a base entre a empresa e os clientes e eu perder essas informações. Por isso que a gente tem que saber como captar essas informações. A segunda, incapacidade do operador logístico cumprir as metas combinadas. Esse é um grande problema. Eu digo, a hora que eu vou, que eu estou lá pronto para o casamento, eu prometo que faço isso, faço aquilo outro. Depois que casa, a coisa não funciona dessa forma. Ele não é capaz de fazer o que ele prometeu. Não é capaz de transportar naquela velocidade, não é capaz de atender com qualidade, há pecados em termos de segurança, enfim. Risco de dependência excessiva do operador logístico. E, de fato, isso é muito difícil controlar, porque uma vez que você deixou de fazer alguma coisa e passou para outro fazer, você vai ter uma dependência do outro, ainda mais se ele estiver atuando dentro da sua empresa. E tem esse risco comercial de um dia o próprio operador logístico falar assim, eu já conheço os clientes, já conheço o processo, então por que eu mesmo não monto uma empresa e vou fazer esse negócio? Porque tem um risco comercial também
bastante grande. Por isso que tem que saber escolher e conhecer bem as referências das empresas que você vai colocar. Assim como um casamento, conhecer bem a pessoa que você vai levar para dentro de casa. Então, segundo Lima, terceirizar é um processo de transferir algumas atividades para terceiros, ficando aquela empresa que terceirizou, tá certo? Concentrada apenas naquelas tarefas que estão absolutamente ligadas ao negócio em que ela atua. Com essa definição, é possível entender que terceirização é um processo de subcontratação de empresas para assumir funções que não é a atividade fim do negócio dela. Não constitui o core business, negócio central, o coração do negócio. Todavia, antes da empresa decidir optar pela terceirização, é muito importante que ela identifique quais são as suas reais necessidades. Eu já estive em algumas empresas que terceirizaram coisas que elas não deveriam ter terceirizado, porque fazia parte do seu negócio central. Peter Vanck, em 2004, ele fala que há diversos fatores que levam a empresa a terceirizar, e a terceirizar com operadores logísticos, que pode ser desde a redução de custos, né, inclusive dos investimentos, de aquisição de investimento em informação, investimento em ativos, etc., até aquisição de mais flexibilidade das operações logísticas. Às vezes, a minha empresa que está fabricando aço, que está fabricando refratário, que está fabricando produtos metálicos ou metalúrgicos, né, ela não tem expertise na área de operações logísticas. Né? Há também circunstâncias que a terceirização das atividades logísticas é um meio de aprimorar as tecnologias de informações utilizadas. Tem muito operador logístico, por se tratar de um serviço, que tem sistemas de informações muito interessantes e até ajudam aquela empresa que a contratou a melhorar os seus sistemas atuais. Então, de acordo com o Moura lá do IRMAN, os motivos que levam uma empresa a terceirizar suas atividades logísticas são divididos em mensuráveis e não mensuráveis. Dentro das capacidades mensuráveis, pode ser considerada a redução de custos e a substituição de custos fixos por variáveis. Isso é muito importante, quer dizer, substituição de custos fixos por variáveis. Isso é uma grande questão, porque se eu mesmo faço a minha operação logística, eu tenho lá meus caminhões, eu tenho os caminhoneiros, eu tenho meu armazém, etc. Se um dia, por algum acaso, eu reduzo o meu processo produtivo, o que vai acontecer? Eu vou ter lá os caminhões do mesmo jeito, vou ter o armazém do mesmo jeito, tá certo? Vou ter tudo meu. Então, por isso que é interessante, um operador logístico, ele tem que ser importante para você, tá certo? Ele tem que ser importante para você tem que ser importante para ele, mas não pode ser exclusivo. De forma que se um dia você reduzir a sua produção lá, aqueles caminhões que ele tem lá, ele passa para outro cliente que ele está prestando serviço. Enfim, você está reduzindo, ele reduz igualmente. Então, à medida que você reduz seus custos, ele também reduz os custos dele. Né? Isso é uma coisa, é transformar custos fixos em custos variáveis. Já os fatores não mensuráveis, por exemplo, são os esforços direcionados para os próximos negócios. Quer dizer, é você dar mais atenção ao seu negócio. Em vez de você, numa reunião gerencial, ficar falando de transporte, de não sei o que, mais, você vai falar sobre a prensa, sobre o processo produtivo, sobre outras questões mais importantes do seu negócio do que estar preocupando com os serviços logísticos, que não são o core, não são o coração do seu negócio. Uma pesquisa feita por empresários mostra que, com empresários, desculpe, que as empresas têm a motivação para terceirizar os mais citados. Isso é feito com gerentes logísticos das empresas, diretores das empresas. O principal delas, disparado, é reduzir custos. Outro já é um fator não mensurável, quer dizer, focar no negócio, no core business, no negócio, no coração do negócio. Outro, aumentar a flexibilidade de atendimento. Outro,
reduzir investimentos, tem dinheiro para ficar investindo em investimento que outro não invista. Né? Outros, aumentar o nível de serviço, aumentar a eficiência operacional, gerar novas soluções. E os menos citados, mas que também acontecem, melhorar a tecnologia da informação, aumentar o controle sobre a logística, expandir mercados. Certo? Isso também é uma pesquisa feita pelo ILOS em 2003. Então, há vantagens no processo de terceirizar, como eu falei, estão aqui e também encontram respaldo em vários trabalhos acadêmicos, vários autores acadêmicos, que eu não vou entrar em detalhe de todos eles, mas está muito ligado com o que os dirigentes de empresas industriais afirmam. Por exemplo, melhorar o serviço operacional, melhorar o nível de serviço ao consumidor, reduzir custo, focar, revisão da cadeia de suprimento, ter maior flexibilidade. Tá vendo? Bate muito a teoria com a prática. E, finalmente, por que um casamento como esse, de uma empresa com seu operador logístico, nem sempre dá certo? Tá? Quais são os principais motivos para haver o divórcio, para o rompimento do contrato entre as empresas e os operadores logísticos? Primeiro, fracasso no processo devido à falta de clareza dos objetivos, gerando falsas expectativas. O cliente não explicou direito como era, o fornecedor de serviço, o operador logístico não entendeu adequadamente, prometeu uma coisa e não foi cumprida. A outra, baixa capacidade de propor soluções. Tem um problema, então como é que vocês vão resolver isso? O cara não tem uma solução adequada. Baixa disponibilidade de ativos, já várias demandas judiciais acontecem por isso. Já fui preposto de empresas industriais por causa desse processo. O cara promete que vai pôr tantos caminhões, tantos ativos para aquele negócio, na hora não tem nada disso, não disponibilizou o que tinha prometido. Pouca flexibilidade da prestação de serviço, o cara parece que tem uma viseira, como se fosse, ele não enxerga do lado, o operador logístico, você pede ele um servicinho à parte, ele fala, não, isso não está no meu escopo. Bom, você é o único operador lá, você tem que ser, depois você manda a conta, mas tem que fazer. Problemas de segurança graves, sabotagem interna dos gestores da empresa envolvida na terceirização. Alguns gestores acharam contra a terceirização e faz tudo para dar errado. Dificuldade no relacionamento, por isso que é importante ter uma cultura muito similar. E problemas éticos. Aqui está, problema de segurança aparece 2 vezes. E problemas éticos. A gente vê que há alguma desonestidade lá na supervisão, alguma coisa que fez tantos carretos, cobrou tanto, cobrou a mais, enfim. Problemas éticos é sério, tá certo? Os fatores que contribuem para a complexidade da terceirização logística são... Esses fatores são muito complexos mesmo. Por quê? Os produtos se proliferaram muito, ocasionando maiores dificuldades na disponibilização de produto correto na hora correta. Então, cada vez mais, tem mais produtos. A questão da globalização dos mercados. Você tem muitos locais, causando um acréscimo muito grande na quantidade de clientes, fornecedores, na quantidade de locais para você suprir, para você distribuir, aumenta as distâncias a se percorrer, e, consequentemente, uma maior diferença cultural e legislativa mesmo, por exemplo, no caso do Brasil, de um estado para outro, etc. Tá certo? Esses são fatores que aumentam essa complexidade, por isso que tem que estudar muito essa questão, porque são coisas que a gente vai vivenciar o tempo todo nesse processo. Outra questão, segmentação, menores ciclos de vida de produto, o que acarreta um risco de pôr devido à atividade em uma condição de obsolescência, e assim tendo que diminuir os tempos de ciclo de produção, distribuição, redução dos níveis de estoque. Ou seja, o operador está sempre sujeito a mudanças. Maior exigência de serviço, resultado de aumento das pressões com uma maior velocidade. Bom,
Quais são os critérios a se definir a terceirização? Critérios a serem considerados da definição se terceirizar com operadores logísticos é, basicamente, você tem que definir se a atividade é competência central, se é o seu core business ou não. Não terceirize a atividade, seja da sua competência central. Senão você vai perder a razão da existência da sua empresa. Definir se tal atividade pode ser considerado um processo padronizado e sistemático. Se eu também for transferir tudo que não é o meu, mas algumas decisões complexas, nem todo mundo vai saber tomá-las. Então eu preciso saber assim, o que eu vou fazer, o que esse operador vai ter que fazer. Eu sei que é muito difícil estabelecer escopo, no caso de operação logística, mas é preciso tentar, é preciso ter essa fronteira bem delimitada. Segundo, avaliar os riscos referentes ao processo de terceirização. Ou seja, se der errado, eu já vi muitos casos em que você terceirizou, depois teve que desterceirizar, se é que existe essa palavra, não é? Ou verticalizar, fica melhor assim. É o risco de você paralisar a principal atividade da empresa. Se você não prestar um bom serviço, você paga uma linha de produção, por exemplo. Outra, verificar se a competência analisada está disponível internamente. Ou seja, se dentro da própria empresa existem profissionais capazes de executar a função requerida com competência. Isso é importante a gente ver isso também. E, para tanto, deve-se escolher o modelo de terceirização que mais se encaixa na empresa contratante, sendo baseado em informações levantadas e nas necessidades de organização. Por isso é muito importante que o noivo estabeleça bem os critérios da noiva para ele escolher e ter um bom casamento. Bom, pessoal, eu gostaria de mencionar aqui, para fazer essa coletânea, esse apanhado muito rápido, nós tivemos aqui o Dias, Ferreira, Fleury, Novaes, Lima, tá certo? São várias outras referências que vocês podem e devem consultar. Então, a maior parte desses aqui estão na nossa biblioteca aqui do UniHorizonte e também consulte a nossa biblioteca virtual. Então, eu gostaria de agradecer todos